Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, disputa entre turcos e Flamengo por Griezmann. Ingleses dizem que Paquetá está fazendo de tudo para sair da Inglaterra. Boto planta a ida para a Europa para tentar aumento de salário no Flamengo. E Luiz Araújo foi o último a derrotar Paris Saint-Germain num título na França. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, notícias que você tem aí no Brasil, muitas vezes, primeiro aqui no canal Flamenguista em Portugal, porque a gente faz uma curadoria diária de notícias publicadas fora do Brasil, falando do Mengão, novidades sobre o mercado da bola e muito mais, você sabe aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, né? Chega o Natal, chega o Ano Novo, mas não chega a quarta-feira, né? Jogo de quarta-feira será o último jogo do Flamengo do ano mais vitorioso da história do Flamengo, o campeonato do Flamengo, 7 taças nós levantamos no ano de 2025 e entraremos no livro dos recordes como o time mais campeão de todos os tempos, né? Barcelona em 2009 e Bayern de Munique em 2019, em 2020, melhor dizendo, eram os times mais campeões com 6 taças levantadas. O Flamengo levanta 7 já, independente do resultado de amanhã, né? Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, são taças oficiais, tá? A gente fala, Taça Guanabara. Não, Taça Guanabara é uma taça oficial. É Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Derby das Américas e Challenge Cup, né? São 7. Nunca na história um clube levantou 7 taças como nós levantamos. Obviamente, a gente pode levantar a 8ª, que é o Campeonato Mundial contra o PSG? Pode. Mas, meus amigos, é importante que a gente saiba que a gente tem um orçamento anual com futebol de 187 milhões e o PSG tem um orçamento anual de futebol de 1 bilhão 185. Ou seja, meus amigos, o time do PSG vale 1 bilhão de euros a mais do que o time do Flamengo. É um jogo de Davi contra Golias. O Flamengo não tem a menor obrigação de ganhar esse jogo, né? Mas se ganhar, meus amigos, aquele seu amigo botafoguense, tricolor, palmeirense, vascaíno, vai ter que se esconder de você, porque aí, meu amigo, ninguém segura. E, para a gente se apegar aí em coisas interessantes, o PSG, campeão absoluto da França, ganhou 7 das últimas 8 edições. E adivinha, a última vez que o PSG perdeu um título na França, né, foi para o Lille, e jogador que jogava no Lille, né, destaque do time era Luiz Araújo. É isso mesmo, meus amigos. Luiz Araújo foi o último jogador brasileiro a tirar um título do PSG. O PSG sempre é franco favorito para as conquistas na França e, num ano específico, o Lille foi campeão francês na temporada 25-26, né? Ou melhor, na temporada 25-26, eu tô maluco. Né? Qual foi a temporada? Deixa eu ver aqui na matéria.
Queria pegar a temporada. O PSG não é em 21, né? Em 21, né? Com a vitória de 2-1 sobre os Anjos fora do Carlos, o Luiz entrou em campo aos 37 minutos. Hoje conquistou seu quarto campeonato francês, o seu quarto campeonato francês no dia 23 de maio de 21, com a vitória de 2-1 sobre os Anjos fora de casa. Luiz entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo. O triunfo fez o Lille superar o PSG por 1 ponto, diferença de 83 a 82. Encerrou um jejum de 10 anos do clube na Liga Nacional. Luiz Araújo, que completou 25 anos e 10 dias após a conquista, foi peça importante do Lille na campanha. Jogou 28 das 34 partidas da equipe e 17 delas como titular. Fez 4 gols e deu 2 assistências. Quem sabe aí, então, quem sabe, amanhã, entrando no segundo tempo, o Luiz Araújo mais uma vez tira um título do Paris Saint-Germain e consegue dar para o Flamengo. Né? Escreva aqui nos comentários, você está acreditando no título do Flamengo? Favorito o Flamengo não é, o PSG é franco favorito, a diferença de orçamento e de jogadores é muito grande. Mas é um jogo só. Quem sabe aí não acontece com o Flamengo que aconteceu com o Lille em 2021. Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, vários jornais no Brasil deram a notícia aí, e Fabrício Romano, que foi o grande porta-voz de Boto na contratação dos jogadores, né? Passou a não vazar mais coisas no Brasil, depois de toda a confusão que o Boto teve com o Mauro César, dizendo que gostaria de vender o Pedro, né, por 12 milhões de euros. Depois de todas as confusões, contratar o irlandês, né? Depois de todas as confusões, o Boto passou a dar notícia só para o Fabrício Romano. E o Fabrício Romano lança uma notícia assim, ó: muitos clubes europeus estão monitorando o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, depois do seu trabalho no Brasil, seu top job no Brasil. 4 títulos em 2 semanas, depois de trazer Saul, reserva do Flamengo, Danilo, reserva do Flamengo, Jorginho, esse sim, titular do Flamengo, Samuel Lino, talvez reserva do Flamengo, Carrascal, e mais jogadores por 48 milhões de euros de compras e 80 milhões de euros de vendas. Meus amigos, o que eu tenho visto nas redes sociais depois desse post no Twitter são vários torcedores rubro-negros dizendo: ah, tá bom, tem muitas propostas da Europa, né? Querendo aumentar o salário no Flamengo, querendo argumento para negociar com o Flamengo. Não dá para dizer que é isso, né? Agora, o Flamengo perde muito perdendo o José Boto? Perde porque, de certa forma, ele conseguiu profissionalizar, depois de muito errar, as relações com a imprensa, não vaza mais escalação do Flamengo antes da hora. Ele, de certa forma, no caso com o Palmeiras, fez muito bem em atacar a questão da arbitragem ali, que estava vergonhoso, e praticamente é o trabalho dele no Flamengo, né? Acho, vendeu muito mal os jogadores, como vendeu mal o Gerson, fez uma pataguada na renovação, ele diminuindo a multa rescisória, vendeu muito mal o Fabrício Bruno, e as contratações, Jorginho e Carrascal são titulares do Flamengo, Samuel Lino uma incógnita, Danilo foi um jogador importante, mas já negociava com o Flamengo antes da sua chegada, né? Saul é um jogador importante também, mas é o tipo de contratação que o Flamengo já fazia sem a sua chegada, né? A grande vantagem dele é a manutenção irrestrita do trabalho do Felipe Luiz. Esse sim o Flamengo deve se preocupar em não perder. Agora, Boto, se você quiser voltar para cá, para a Europa, meu amigo, muito obrigado.
Pode ir embora. Pode ir embora. Sinceramente, acho que o Flamengo até merecia um diretor de futebol melhor. Sinceramente, se você quiser voltar para a Europa, ó, amigo, não se dê por rogado. Pode ir embora. Não vai fazer falta para a gente, não. Tá bom? Obrigado aí por esse tempo que você está aqui, né? Deu sorte de pegar um clube multicampeão, mas se quiser, um abraço para você. Pode voltar aqui para Portugal. Eu vou te receber aqui com toda a fidalguia possível, mas o Flamengo, eu acho, pensando a longo prazo, precisa de um diretor de nível muito maior pelo tamanho do clube. E você, meu amigo? Você, é óbvio, né? Não dá para voltar Marcos Braz e Conselhinho de futebol. Isso aí é uma coisa que, graças a Deus, fica no passado do Flamengo para todo sempre, amém. O Flamengo vai pegar outro cara top e botar no lugar se sair. Mas eu vou dizer aqui o que eu acho para vocês, né? Tem nada pelo Boto. Ou ele, se ele não quiser perder o emprego dele e ficar desempregado, que ele aceite aí o que o BAP oferecer para ele, né? É, é, sinceramente, né? Muitos clubes europeus. Quais clubes europeus, meu amigo Fabrício Romano? Quais são? Fala aí quais são os clubes europeus, né? O clube europeu não troca de diretor de futebol como troca de roupa. Então, assim, né? Ninguém é otário, Fabrício Romano. Ninguém é otário, não. Deixa, Boto, de novo. Um abraço, amigo. Seja feliz. Meus amigos, na Inglaterra, Paquetá faz uma das piores partidas da carreira pelo West Ham e está muito mal em todos os aspectos, né? O que os jornalistas ingleses dizem, né? Desde que foi absolvido aí na questão do doping e na última janela de transferências não saiu do West Ham, o que os jornalistas ingleses dizem é que Lucas Paquetá está forçando uma saída dos Hammers, do West Ham. É isso mesmo. E cada vez vem se apresentando pior. E a ideia deles é que o Paquetá possa forçar uma saída, forçar uma saída para o clube de regatas do Flamengo no Brasil. E aí, meu amigo, você gostaria de Lucas Paquetá vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Não sou eu que estou dizendo, são os jornais ingleses na Inglaterra. Eu vou dizer para você, o time do Flamengo, está pensando no ano que vem, né, o time titular do Flamengo tem grandes jogadores em todas as posições. Falta uma posição, que é a ponta direita. Eu reservaria a ponta direita ali para um canhotinho. Falta, né? O Luiz Araújo e o Plata são ótimos jogadores, mas não acredito que sejam para ser titulares absolutos de uma seleção quanto o Flamengo. Paquetá pode jogar por ali, né? E pode ser um reforço aí. Paquetá tem a carinha do time do Felipe Luiz, né? Um cara dedicado, tanto na marcação quanto no ataque. O Paquetá é um cara que pode jogar em várias posições, inclusive na volância, inclusive como centroavante. Ele jogou no Flamengo como centroavante algumas vezes. Então, acho que a contratação do Paquetá, essa sim, seria um golaço. Se você, meu amigo, quer ou não Lucas Paquetá de volta ao Flamengo, escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante aqui no canal. Vamos sair da Inglaterra e vamos para a Turquia? Plano de Galatasaray para Antoine Griezmann. Eles vão avaliar o interesse dele. Ah, flamenguista em Portugal, por que você está falando de uma notícia que associa um jogador do Atlético de Madrid ao clube turco Galatasaray? Porque, meus amigos, eles dizem na matéria, né, que o grande opositor dessa ida é o clube de regatas do Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Os turcos dizem que o Griezmann tem negociações com o Flamengo para 2026. O Griezmann, que já tem 34 anos, campeão do mundo pela França, né? E diz aí que o Flamengo
teria interesse na contratação de Antoine Griezmann. Vou dizer para você, é outro jogador que pode jogar em várias posições, né? Que renovou o seu contrato com o Atlético de Madrid no meio desse ano, né? Mas não tem sido muito utilizado pelo Simeone, né? E o jornal turco diz que o Flamengo também está interessado em Antoine Griezmann, e o valor oferecido pelo Flamengo vai ser uma coisa determinante para a contratação do jogador. E aí, meu amigo, você já imaginou em 2026 o Flamengo com elenco reforçado, com Griezmann e Paquetá? Eu vou dizer para vocês, para mim o cenário não poderia ser melhor. Mas eu quero saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários. Além disso, se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.